Minha nora batizou minha bebida para me humilhar. Mas o que ela não esperava era que eu fosse trocar nossos copos. No momento em que a observei desmaiar, inconsciente, na mesa de jantar da nossa família, percebi que a profundidade de sua crueldade ia muito além de qualquer coisa que eu já tinha imaginado. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. A chuva caía sem parar naquela noite de outubro na Tijuca, criando uma percussão suave contra a janela do meu apartamento no quarto andar. Eu podia sentir o cheiro do asfalto molhado misturado com o aroma suave dos gerânios que eu tinha plantado na minha pequena jardineira da janela. Aos 72 anos, minha rotina diária havia se tornado uma dança de sobrevivência cuidadosamente orquestrada. Eu acordava antes do nascer do sol, minha artrose me cumprimentando com sua dor familiar, e preparava um café da manhã que muitas vezes comia sozinha enquanto assistia ao Jornal da Manhã destacar todos os problemas que eu nunca poderia resolver. Meu reflexo no espelho do corredor mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. A mulher vibrante que um dia dançara com meu falecido marido, Roberto, em nosso apartamento em Laranjeiras, parecia uma memória distante. Meu cabelo prateado estava sempre arrumado, minhas roupas sempre passadas, mas meus olhos carregavam o peso de anos de decepção e desespero silencioso. Naquela noite em particular, eu estava na minha pequena cozinha, mexendo uma panela de sopa que duraria 3 dias, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu filho, Marcos. Jantar em família na nossa casa amanhã à noite, mãe. A Sandra quer discutir algo importante com todo mundo. 7 horas. Sandra. Minha nora há 15 anos. A mulher que, lenta mas sistematicamente, virou meu próprio filho contra mim. Larguei minha colher de pau e senti aquele nó familiar se formar no meu estômago. Esses jantares em família tinham se tornado campos de batalha disfarçados de confraternização, onde eu era sempre o alvo, e nunca a convidada. Fui até a sala de estar e peguei o porta-retrato do dia do casamento de Marcos. Lá estava eu, radiante de orgulho no meu vestido azul marinho, ao lado do meu filho, que parecia tão bonito em seu smoking. Mas mesmo naquela época, o sorriso de Sandra parecia forçado quando ela olhava para mim. Seus olhos verdes continham uma frieza que eu tentei tanto ignorar, convencendo a mim mesma de que era apenas nervosismo por entrar em uma nova família. Como eu estava errada. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto, ouvindo os sons da Tijuca se acomodando para dormir. O zumbido distante do tráfego na linha vermelha, uma sirene ocasional, os vizinhos de cima andando pelo chão. Eu me perguntava o que Sandra queria discutir. No fundo, eu já sabia que não seria uma boa notícia para mim. Nunca era. Na manhã seguinte, peguei o metrô para Copacabana para visitar meu médico. O Dr. Ricardo me tratava nos últimos 10 anos, observando minha pressão arterial subir à medida que o estresse familiar aumentava. O consultório dele ficava em um prédio alto perto do aterro do Flamengo, e eu sempre adorei olhar as árvores da sala de espera. Dona Helena, disse ele, revisando meu prontuário durante nossa consulta, seus níveis de estresse estão me preocupando. Já considerou conversar com alguém sobre o que está te afligindo em casa? Eu queria contar tudo a ele. Queria explicar como minha própria família havia se tornado estranha, ligando apenas quando precisavam de algo. Como minha nora havia envenenado gradualmente meu relacionamento com meus netos, fazendo-me sentir como uma visita indesejada em suas vidas. Como minhas economias estavam sendo lentamente drenadas por pedidos de empréstimos que nunca eram pagos. Mas em vez disso, eu apenas sorri e disse: "Ah, doutor, o senhor sabe como as famílias são. Todos nós temos nossos pequenos desentendimentos." Ele me olhou com olhos gentis que pareciam ver através da minha farsa. "Helena, você é minha paciente há muito tempo. Vejo que está carregando um fardo pesado. Você não precisa carregá-lo sozinha. Saí do consultório com uma receita para um remédio mais forte para a pressão e um cartão de visita de uma terapeuta especializada em terapia familiar.
Dobrei o cartão com cuidado e o coloquei na bolsa, sabendo que provavelmente nunca o usaria, mas de alguma forma confortada por tê-lo. A viagem de metrô de volta à Tijuca me deu tempo para pensar em como cheguei a esse ponto. Não aconteceu da noite para o dia. Foi uma erosão lenta, como a água desgastando a pedra. Cada pequena ofensa, cada comentário desdenhoso, cada vez que minhas opiniões eram ignoradas ou minhas ofertas de ajuda eram recusadas com irritação mal disfarçada. Lembrei-me dos primeiros anos após a morte de Roberto, como Marcos me ligava todos os dias para saber como eu estava. Como ele trazia as crianças para os almoços de domingo e todos nós nos aglomerávamos em volta da minha pequena mesa de jantar, rindo e compartilhando histórias. Sandra sorria naquela época, mas mesmo naqueles primeiros dias, eu podia senti-la me observando, esperando que eu dissesse ou fizesse algo que ela pudesse criticar mais tarde. A primeira rachadura real apareceu quando o pequeno Tomás, meu neto, tinha uns 5 anos. Ele havia ralado o joelho no parquinho, e eu o limpei e coloquei um curativo, cantando para ele a mesma musiquinha que eu cantava para Marcos quando ele se machucava. Sandra arrancou Tomás de mim, o rosto vermelho de raiva. "Não o mime, Helena", ela disse bruscamente. "Ele precisa aprender a ser durão." Fiquei chocada com o tom dela, mas pedi desculpas mesmo assim, não querendo causar uma cena. Marcos pareceu desconfortável, mas não disse nada. Foi nesse momento que percebi que manter a paz nesta família seria sempre minha responsabilidade, e minhas necessidades sempre viriam em segundo lugar. Anos se passaram e os pedidos de dinheiro começaram. Primeiro, eram apenas 100 ou 200 reais aqui e ali. "Mãe, estamos um pouco apertados este mês. Você poderia nos ajudar?" Marcos perguntava, e claro, eu dizia que sim. Eu tinha o dinheiro do seguro de vida de Roberto e nossas modestas economias. O que era dinheiro comparado à família? Mas os pedidos ficaram maiores e mais frequentes. 1.000 reais para o equipamento de futebol do Tomás. 1.500 para o presente de casamento da irmã da Sandra. 3.000 para umas férias em família para as quais não fui convidada. Cada vez, eu transferia o dinheiro das minhas contas cada vez menores, e cada vez, as promessas de me pagar de volta se tornavam mais vagas. "Nós te pagamos quando o Marcos receber o bônus", Sandra dizia com um aceno de mão, como se minhas preocupações financeiras fossem insignificantes. Mas os bônus vinham e iam, e meu dinheiro nunca voltava. A pior parte não era o dinheiro, no entanto. Era a maneira como eu me tornei invisível na vida deles. Meu aniversário de 66 anos passou sem um telefonema. Quando caí e torci o tornozelo, levaram 3 dias para alguém ver como eu estava, e só porque eu mesma tive que ligar para o Marcos. O Natal se tornou visitas obrigatórias onde eu me sentia como uma estranha, olhando a felicidade da minha própria família. Comecei a manter um diário durante esse tempo, escrevendo as coisas que me machucavam, esperando que vê-las no papel me ajudasse a entender a dor. As páginas se encheram rapidamente de incidentes que pareciam pequenos individualmente, mas que, juntos, criavam um padrão devastador. Hoje, a Sandra revirou os olhos quando sugeri que fizéssemos a ceia de Natal no meu apartamento. Como costumávamos fazer, escrevi uma noite. Ela disse que eles não tinham tempo para ir até a Tijuca, só para jantar, quando poderiam ter uma celebração melhor em casa. Marcos não disse nada em minha defesa. O Tomás perguntou se poderia dormir aqui no próximo fim de semana, dizia outra anotação. Fiquei tão animada que comecei a planejar atividades que poderíamos fazer juntos. Mas a Sandra disse que ele estava muito ocupado com os amigos e os esportes. Quando me ofereci para buscá-lo no jogo e passarmos apenas algumas horas juntos, ela me disse que eu estava sendo grudenta e fazendo chantagem emocional com todo mundo. A palavra grudenta tornou-se sua arma favorita contra mim. Se eu ligava com muita frequência, era grudenta. Se eu queria passar os feriados juntos, era grudenta. Se eu expressava mágoa por ser excluída das atividades familiares, eu estava sendo grudenta e manipuladora.
Comecei a duvidar de cada interação, cada telefonema, cada mensagem de texto. Será que eu estava realmente pedindo demais? Será que querer fazer parte da vida do meu filho era tão irracional? A dúvida se infiltrou como veneno, fazendo-me questionar minhas próprias percepções e necessidades. Minha amiga Rita, do centro comunitário, notou a mudança em mim. Rita também era viúva, mas parecia ter encontrado uma maneira de manter sua dignidade e alegria apesar de suas perdas. Ela era originalmente da Bahia, mas morava no Rio há mais de 40 anos, e tinha um jeito de falar a verdade que cortava qualquer fingimento. Helena, ela me disse uma tarde, enquanto saíamos do nosso clube do livro semanal: "Você está encolhendo. Toda semana que te vejo, você está menor. Não fisicamente, mas no seu espírito. O que está acontecendo com você?" Eu queria contar a ela, mas tinha vergonha. Como eu poderia admitir que minha própria família me tratava como um fardo? Como poderia explicar que as pessoas que eu mais amava no mundo pareciam mal tolerar minha presença? "Ah, você sabe como é, Rita", eu disse, tentando parecer casual. "Famílias são complicadas." Ela parou de andar e se virou para me encarar na calçada. O sol do fim de tarde brilhava por entre as árvores, criando padrões de luz e sombra no chão entre nós. "Minha querida", ela disse, usando o carinho que sempre me fazia sentir cuidada, "complicado é discordar sobre política ou religião. O que você está descrevendo parece outra coisa. Quando foi a última vez que alguém da sua família te fez sentir amada em vez de tolerada?" Não consegui responder, porque sinceramente não conseguia me lembrar. Essa constatação me atingiu como um golpe físico, fazendo-me perder o fôlego ali mesmo na calçada. A noite do jantar em família chegou cinzenta e fria. Passei a tarde me preparando, escolhendo minhas roupas com cuidado, praticando conversas na minha cabeça. Vesti meu melhor suéter, aquele cor de vinho que o Roberto sempre dizia que realçava a cor dos meus olhos. E levei uma torta de banana que fiz do zero, usando a receita da minha mãe. A viagem de metrô para Laranjeiras pareceu mais longa do que o normal. Observei os bairros familiares passarem pelas janelas manchadas de chuva. Cada estação me aproximando do que eu, de alguma forma, sabia que seria um confronto. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto segurava minha bolsa e a travessa da torta, e me peguei respirando fundo e deliberadamente para acalmar os nervos. Marcos e Sandra moravam em um lindo casarão antigo em Laranjeiras, o tipo de casa que eu sempre sonhei que Roberto e eu teríamos um dia. A rua arborizada era silenciosa e elegante, com fachadas bem cuidadas e jardins que falavam de prosperidade e estabilidade. Eu os ajudei com a entrada, transferindo R$ 50.000 da minha poupança sem hesitar quando Marcos explicou o quanto significaria para as crianças crescerem em um bairro tão bom. Ao subir os degraus de pedra familiares até a porta da frente, pude ouvir risadas vindo de dentro. O som deveria me fazer feliz, mas em vez disso, me encheu de pavor. Eu sabia que aquela risada provavelmente pararia no momento em que eu entrasse. Sandra abriu a porta usando um vestido que provavelmente custou mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, e sua maquiagem era impecável. Ela parecia estar vestida para uma ocasião especial, o que me fez pensar se eu havia perdido algo importante sobre o jantar daquela noite. "Helena", ela disse, seu tom educado, mas frio. "Você chegou na hora certa. Pode entrar." A casa cheirava maravilhosamente bem, a frango assado e pão fresco. A sala de jantar estava posta com a louça boa e os copos de cristal, aqueles que eles receberam de presente de casamento. Velas estavam acesas na mesa, e tudo parecia elegante e convidativo. Por um momento, me permiti ter esperança de que talvez esta noite fosse diferente. Talvez Sandra tivesse planejado algo agradável para a família. Marcos veio me cumprimentar, dando-me um abraço rápido que pareceu mais obrigatório do que afetuoso. "Oi, mãe. Como foi a viagem?" "Tudo bem, meu querido", respondi, entregando-lhe a torta. Fiz uma torta de banana com a receita da vovó. Pensei que todos pudessem gostar.
Sandra pegou a travessa da mão dele sem dizer uma palavra e desapareceu na cozinha. Ouvia dizer algo para outra pessoa, mas não conseguia entender as palavras. Poucos minutos depois, ela voltou carregando uma bandeja com copos cheios do que parecia ser um suco de frutas. Fiz algo especial para hoje à noite, ela anunciou, sorrindo de um jeito que não alcançava seus olhos. Uma receita nova que encontrei na internet. Dizem que é muito relaxante. Os copos eram de um lindo cristal lapidado, e a bebida dentro era de uma cor rosa adorável que me lembrava o nascer do sol. Sandra entregou um a cada um de nós, Marcos, eu e ela mesma. As crianças, notei, não foram incluídas nesta oferta de bebida especial. Onde estão o Tomás e a Lúcia? Perguntei procurando por meus netos. Lá em cima, fazendo o dever de casa, Marcos respondeu. Eles descem para jantar daqui a pouco. Algo parecia errado em toda a situação, mas eu não conseguia identificar o que era. Sandra estava sendo mais atenciosa do que o normal, certificando-se de que todos tivessem suas bebidas, nos incentivando a experimentar sua receita especial. Mas sua atenção parecia encenada, como se ela estivesse desempenhando um papel em uma peça onde eu não sabia minhas falas. Isso está delicioso, disse Marcos depois de tomar um gole. O que tem aqui? Ah, só sucos de frutas e alguns ingredientes especiais, Sandra respondeu misteriosamente. Segredos de família, sabe? Levantei meu copo para tomar um gole, mas algo me fez parar. Talvez fosse a maneira como Sandra estava me observando tão atentamente. Ou talvez fosse o leve tremor em sua mão enquanto ela segurava seu próprio copo. Seja o que for, coloquei meu copo de volta na mesa de centro. Na verdade, acho que vou esperar até nos sentarmos para jantar, eu disse. Você sabe como esses remédios me afetam com o estômago vazio. O rosto de Sandra demonstrou o que pareceu ser irritação, mas ela rapidamente cobriu com um sorriso. Claro, Helena. Aqui, deixe-me só. Ela estendeu a mão para o meu copo, como se fosse movê-lo para um lugar mais seguro, mas em sua pressa, ela de alguma forma conseguiu trocar a posição dos nossos copos. Eu observei isso acontecer, mas não disse nada. Algo me disse para prestar atenção, para lembrar exatamente onde cada copo estava posicionado agora. Fomos para a sala de jantar, onde uma bela refeição estava servida na mesa. O frango assado estava dourado, cercado por legumes assados que brilhavam com ervas e azeite. Havia arroz branco, farofa e pãezinhos quentes que me deram água na boca. Era o tipo de refeição que deveria unir uma família em gratidão e amor. Mas, ao nos sentarmos, eu podia sentir a tensão na sala como eletricidade no ar, antes de uma tempestade. Sandra continuava olhando para Marcos, e ele se mexia desconfortavelmente na cadeira. Eles estavam se comunicando sem palavras, do jeito que os casais fazem quando estão planejando algo juntos. Então, Helena, Sandra começou enquanto servia o frango. Marcos e eu queríamos conversar com você sobre algo importante esta noite. Lá vem, pensei. Peguei meu copo, o que agora eu percebia ser originalmente o copo de Sandra, e tomei um pequeno gole. A bebida era doce, com um retrogosto levemente amargo que eu não conseguia identificar. Nós estivemos pensando no futuro. Marcos continuou, sem me olhar nos olhos. Sobre o que é melhor para todos. Tomei outro gole da bebida, notando que Sandra me observava atentamente, enquanto mal tocava em sua própria comida. Meu coração começou a bater mais rápido, mas me forcei a permanecer calma. E nós achamos, Sandra acrescentou, sua voz assumindo aquele tom adocicado que ela usava quando estava prestes a dizer algo particularmente doloroso, que você poderia ser mais feliz em um lugar onde pudesse estar perto de pessoas da sua idade. Sabe, onde você não teria que se preocupar em cozinhar para si mesma ou manter um apartamento. As palavras me atingiram como água gelada. Eles estavam falando em me colocar em uma casa de repouso. Minhas mãos tremeram quando larguei o garfo. Eu não entendo. Eu disse baixinho. Sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Moro sozinha há 12 anos, desde que seu pai faleceu.
Mas mãe? Disse Marcos, finalmente olhando para mim com o que eu suspeitava ser uma preocupação ensaiada. Você não está ficando mais jovem. E se algo acontecer? E se você cair de novo e ninguém te encontrar por dias? Percebi que se tratava de uma intervenção planejada, cuidadosamente orquestrada para me fazer sentir que não tinha escolha a não ser concordar. O jantar especial, o ambiente formal, até mesmo o momento, tudo havia sido projetado para me encurralar e me forçar a aceitar. E suas finanças? Sandra acrescentou com falsa simpatia. Sabemos que as coisas têm sido difíceis para você. Uma boa casa de repouso cuidaria de todas essas preocupações. Minhas finanças estavam apertadas porque eu os vinha sustentando por anos, mas duvidava que Sandra fosse reconhecer esse fato inconveniente. Tomei outro gole do meu copo, notando que o retrogosto amargo estava se tornando mais pronunciado. Sandra agora me observava com uma expectativa mal disfarçada, como se estivesse esperando que algo específico acontecesse. Foi quando me dei conta. A bebida especial. A forma como ela insistiu que eu a experimentasse. A forma como ela trocou nossos copos quando hesitei. Meu sangue gelou quando percebi o que estava acontecendo. Sandra havia batizado minha bebida. Ela planejava me drogar, provavelmente para me fazer parecer confusa ou instável, para apoiar o argumento de que eu precisava ser internada. A crueldade daquilo me tirou o fôlego. Minha própria nora estava disposta a me envenenar para conseguir o que queria. Mas ela trocou nossos copos em sua pressa para garantir que eu bebesse. O que significava que ela agora estava consumindo o que quer que tivesse destinado a mim. Continuei a beber lentamente do que era originalmente o copo dela, observando enquanto ela começava a exibir sinais sutis de estresse. Suas bochechas estavam ficando vermelhas, e ela continuava tocando na testa como se estivesse com dor de cabeça. Sandra, você está se sentindo bem? Perguntei com preocupação genuína, apesar do que eu agora suspeitava que ela havia planejado para mim. Estou bem, ela respondeu bruscamente, mas suas palavras estavam um pouco arrastadas. Vamos apenas focar no que é importante aqui. Helena, nós realmente achamos que esta é a melhor opção para todos. Marcos olhava de um para o outro, claramente confuso com a dinâmica que estava testemunhando. Ele não tinha ideia do que sua esposa havia planejado, o que me deu um pequeno conforto. Pelo menos meu filho não estava tentando ativamente me drogar. Em que tipo de lugar vocês estão pensando? Perguntei, entrando no jogo enquanto observava a condição de Sandra se deteriorar. Ela agora tinha dificuldade óbvia de concentração, piscando rapidamente e balançando levemente na cadeira. O que quer que ela tivesse colocado naquela bebida estava começando a fazer um efeito sério. Tem um lugar adorável na região serrana, ela disse, suas palavras se tornando cada vez mais difíceis de entender. Muito acessível. E eles aceitam plano de saúde. Ela estava claramente lutando agora, uma mão agarrando a beirada da mesa para se apoiar. Marcos estava começando a notar que algo estava seriamente errado com sua esposa. Sandra, você está pálida, ele disse, pegando no braço dela. Talvez você devesse se deitar. Eu preciso. Ela tentou dizer, mas seus olhos estavam ficando vidrados e sua cabeça estava pendendo para um lado. Sandra! Marcos pulou da cadeira quando sua esposa de repente caiu para a frente, a cabeça quase errando o prato ao perder completamente a consciência. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marcos a estava sacudindo pelos ombros, tentando acordá-la, enquanto eu permanecia perfeitamente imóvel, entendendo exatamente o que acabara de acontecer. Mãe, liga para o 192. Marcos gritou, mas eu continuei sentada, olhando para a mulher inconsciente que acabara de tentar me drogar. Daqui a pouco, eu disse calmamente. Primeiro, acho que você precisa entender o que acabou de acontecer aqui. Marcos me olhou com olhos arregalados. Do que você está falando? Minha esposa acabou de desmaiar. Precisamos levá-la para um hospital. Peguei o copo de Sandra, aquele do qual eu deveria ter bebido, e mostrei a ele.
Marcos, sua esposa, batizou esta bebida. Ela pretendia que eu bebesse, provavelmente esperando que eu ficasse confusa ou incoerente para que você pensasse que eu estava incapaz. Isso é loucura, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. A Sandra não faria algo assim. Ela trocou nossos copos acidentalmente quando eu não bebi logo de cara. Continuei. O que quer que ela tenha colocado aqui para me fazer parecer instável, ela mesma acabou de consumir. Pude ver as peças se encaixando em sua mente. A bebida especial que apenas os adultos receberam. A insistência de Sandra para que eu experimentasse. Seu foco intenso em me observar beber. Seu comportamento estranho durante toda a noite. Precisamos procurar na bolsa dela, eu disse, levantando-me calmamente. Suspeito que encontraremos qualquer substância que ela tenha usado. Marcos me encarou por um longo momento, depois para sua esposa inconsciente e de volta para mim. Lentamente, ele caminhou até o balcão da cozinha onde Sandra havia deixado sua bolsa. Com as mãos trêmulas, ele a abriu e procurou entre os pertences. Seu rosto ficou branco quando ele tirou um pequeno frasco de medicamento controlado que claramente não era prescrito para Sandra. O rótulo mostrava que era um sedativo potente, do tipo que faria alguém parecer desorientado e confuso. Meu Deus, ele sussurrou. Mãe, eu não sabia. Juro que não sabia o que ela estava planejando. Olhei para meu filho, vendo-o de verdade pela primeira vez em anos. Ele não era o parceiro manipulador neste esquema. Ele era outra vítima da manipulação de Sandra, assim como eu. Ela vinha nos jogando um contra o outro, fazendo-o acreditar que eu estava me tornando um fardo enquanto planejava orquestrar minha queda. Chame a ambulância. Eu disse a ele gentilmente. Ela precisa de atendimento médico. E depois, nós precisamos ter uma conversa muito longa sobre o que tem acontecido nesta família. Enquanto Marcos discava 192, peguei meu telefone e liguei para a Rita. Eu precisava de alguém de confiança para vir e ser testemunha do que acabara de ocorrer. Rita, eu disse quando ela atendeu. Preciso que você venha para Laranjeiras agora mesmo. Algo terrível aconteceu. Mas acho que também pode ser o começo de algo melhor. Os paramédicos chegaram em 10 minutos, e Sandra foi levada às pressas para o hospital. O sedativo que ela tomou era potente o suficiente para exigir monitoramento médico, mas os médicos nos garantiram que ela se recuperaria totalmente. Marcos foi na ambulância com ela, deixando-me sozinha na casa deles com meus pensamentos. Sentei-me na sala de estar, cercada por fotos da família da qual tentei tanto fazer parte. Mas agora eu estava vendo essas imagens com novos olhos. Em quantas delas Sandra parecia genuinamente feliz por me ter ali? Em quantas o sorriso dela era real quando olhava para mim? Rita chegou assim que Marcos voltou do hospital. Ela olhou para o meu rosto e entendeu imediatamente que algo que mudaria minha vida havia ocorrido. Eles vão manter a Sandra em observação durante a noite, Marcos nos disse, afundando em sua poltrona como um homem que envelheceu 10 anos em uma noite. Os médicos disseram que ela vai ficar bem, mas... Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu sinto muito. Eu não tinha ideia de que ela era capaz de algo assim. Me fale sobre a conversa da casa de repouso, eu disse em voz baixa. Foi ideia dela? Ele assentiu, miseravelmente. Ela vinha falando sobre isso há meses, dizendo que você estava se tornando um fardo muito grande, que estava ligando com muita frequência e esperando demais de nós. Ela disse que você estava manipulando as crianças com presentes e tentando me fazer sentir culpado por não passar mais tempo com você. Cada palavra era como uma faca no meu coração, não pela crueldade, mas porque eu podia ver com que habilidade Sandra havia manipulado a narrativa. Ela pegou meu amor pela minha família e o transformou em algo feio e pesado. Ela fez meu filho ver meu afeto como manipulação e minhas necessidades como irracionais. E o dinheiro? Perguntei. Marcos pareceu envergonhado. Ela disse que você o ofereceu livremente,
que queria ajudar e que pedir de volta feriria seus sentimentos. Ela disse que você se sentia satisfeita por ser necessária financeiramente. Rita estava ouvindo tudo isso com a expressão de quem assiste a uma aula magna de abuso psicológico. Essa mulher, ela disse finalmente, é perigosa. E não estou falando apenas das drogas. Nas horas seguintes, enquanto esperávamos notícias do hospital, toda a extensão da manipulação de Sandra ficou clara. Ela vinha me isolando sistematicamente do meu filho e dos meus netos, ao mesmo tempo que me sangrava financeiramente. Cada pedido de dinheiro era acompanhado por uma sutil chantagem emocional, fazendo-me sentir culpada, até por pensar em dizer não. Cada convite não feito era explicado como uma forma de me proteger de ficar sobrecarregada ou entediada. Ela me disse que você não gostava muito de reuniões de família, admitiu Marcos. Ela disse que você só vinha por obrigação e que ficaria mais feliz se não a pressionássemos para ir a tudo. Pensei em todos os aniversários e feriados que passei sozinha, acreditando que minha família simplesmente não me queria lá, quando, na realidade, Sandra estava trabalhando ativamente para me excluir. E os netos? Perguntei. Ela disse que você estava velha demais para acompanhá-los, que não era justo sobrecarregá-la com o cuidado deles ou com atividades. Ela me convenceu de que pedir sua ajuda era se aproveitar de você. Percebi que Sandra vinha jogando um jogo longo, erodindo gradualmente meu lugar na família, enquanto fazia todos acreditarem que estava protegendo tanto a mim quanto a eles. Era uma guerra psicológica sofisticada, disfarçada de consideração. As crianças, Tomás e Lúcia, desceram por volta das 10 da noite, confusas sobre por que a mãe não estava lá para colocá-los na cama. Marcos teve que explicar que a mamãe não estava se sentindo bem e ficaria no hospital durante a noite. A vovó Helena pode ler uma história pra gente? Lúcia perguntou, e meu coração quase se partiu com o pedido simples. Quando foi a última vez que um dos meus netos me pediu para fazer algo com eles? Enquanto eu estava sentada na cama de Lúcia lendo A Teia de Charlotte, com Tomás aninhado ao meu lado, percebi o quanto senti falta desses momentos. Essas crianças mal me conheciam, não porque não quisessem, mas porque foram ensinadas que eu não estava disponível ou interessada em fazer parte de suas vidas. Vovó, Tomás disse sonolento, por que você não vem mais aqui com frequência? Eu não sei, meu querido, respondi honestamente. Mas talvez isso mude agora. Rita ficou conosco até quase meia-noite, ajudando-me a processar o que havia acontecido e o que isso significava para o meu futuro. Helena, ela disse enquanto se preparava para ir embora. Você recebeu um presente esta noite. É um presente terrível, envolto em crueldade e traição, mas ainda assim é um presente. Você agora sabe a verdade. A questão é, o que você vai fazer com ela? Essa pergunta me manteve acordada durante a maior parte da noite. Sandra se recuperaria das drogas, e quando o fizesse, sem dúvida tentaria virar essa situação a seu favor. Ela provavelmente alegaria que foi um acidente, ou que eu de alguma forma orquestrei tudo para fazê-la parecer má. Ela era habilidosa em manipulação e não cairia sem lutar. Mas algo fundamental havia mudado em mim naquela noite. Pela primeira vez em anos, eu vi minha situação claramente, sem a névoa de dúvida e autoculpa que Sandra havia cultivado. Eu tinha sido vítima de abuso financeiro e emocional, e quase fui vítima de algo muito pior. Pensei no cartão de visita do Dr. Ricardo, ainda dobrado na minha bolsa. Talvez fosse hora de conversar com um profissional sobre o que eu havia vivenciado e como seguir em frente. Também pensei nas minhas finanças e percebi que precisava me proteger imediatamente. Na manhã seguinte, Marcos me levou de volta à Tijuca, e durante o trajeto, tivemos a conversa mais honesta que tivemos em anos. Ele estava devastado com o que descobrira sobre sua esposa, mas também estava comprometido em consertar as coisas comigo. Mãe, ele disse enquanto estávamos parados no trânsito na Avenida Brasil. Sei que não posso desfazer os anos de mágoa, mas quero tentar reconstruir nosso relacionamento. Quero que você faça parte de nossas vidas novamente.
Quero que as crianças conheçam de verdade a avó delas. E a Sandra? Perguntei. Ela é sua esposa e mãe dos seus filhos. Não serei o motivo do fim do seu casamento. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Não sei se nosso casamento pode sobreviver a isso. O que ela fez ontem à noite. Não foi apenas errado, foi criminoso. E se ela vem me manipulando há anos sobre você, sobre o que mais ela tem mentido? De volta ao meu apartamento, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá e realmente olhei ao redor da minha casa pela primeira vez em meses. Era um lugar pequeno, mas era meu. Os móveis tinham memórias embutidas neles. As fotos nas paredes contavam a história de uma vida vivida plenamente, apesar das tristezas recentes. Os livros nas minhas estantes representavam interesses e curiosidades dos quais Sandra me fizera sentir vergonha. Peguei o cartão de visita que o Dr. Ricardo me dera e disquei o número da terapeuta. Era hora de começar a me curar de anos de abuso psicológico, e eu sabia que não conseguiria fazer isso sozinha. Doutora Martins? Eu disse quando a recepcionista transferiu minha ligação. Meu nome é Helena Almeida, e acho que preciso de ajuda para entender o que tem acontecido comigo. Aquele telefonema foi o começo da minha verdadeira recuperação. A doutora Martins era especialista em abuso contra idosos e me ajudou a entender que o que eu havia vivenciado era mais comum do que eu imaginava. A exploração financeira de familiares idosos era um problema crescente, e a manipulação psicológica que muitas vezes a acompanhava podia ser devastadora. Helena, ela me disse durante nossa primeira sessão, você foi submetida a uma campanha sistemática projetada para fazer você questionar seu próprio valor e sua percepção da realidade. O que aconteceu com a bebida batizada foi apenas o exemplo mais extremo de um padrão que vinha acontecendo há anos. Ela me ajudou a ver que meu desejo de estar perto da minha família não era grudento ou irracional. Minha generosidade financeira não era conivente ou tola. Minha mágoa por ser excluída não era excesso de sensibilidade ou drama. Eu estava respondendo normalmente a um tratamento anormal. Mais importante, ela me ajudou a entender que eu tinha escolhas. Eu não precisava aceitar ser maltratada apenas para manter os relacionamentos familiares. Eu podia estabelecer limites e exigir respeito, mesmo que isso significasse que algumas pessoas ficariam desconfortáveis com as mudanças. O primeiro limite que estabeleci foi financeiro. Fui ao meu banco e abri novas contas que exigiam minha permissão explícita para qualquer saque. Informei a Marcos que não haveria mais empréstimos ou socorros financeiros, independentemente do motivo ou da urgência. Quando Sandra voltou do hospital, ela imediatamente partiu para o ataque, alegando que eu a havia drogado de alguma forma para fazê-la parecer má. Ela disse a quem quisesse ouvir que eu estava me tornando mentalmente instável e perigosa. Ela até sugeriu que eu deveria ser investigada por abuso contra ela. Mas as evidências contavam uma história diferente. O frasco de remédio encontrado em sua bolsa. As testemunhas que a viram trocar nossos copos. A cronologia dos eventos que mostrava claramente que ela havia se drogado acidentalmente. Suas acusações caíram em ouvidos cada vez mais moucos à medida que as pessoas percebiam a verdade do que havia acontecido. Marcos ficou em uma posição impossível, mas, para seu crédito, ele se ateve aos fatos em vez da versão de sua esposa. Isso levou a brigas cada vez mais intensas entre eles, brigas que as crianças não podiam deixar de ouvir. Papai, Lúcia me perguntou uma tarde quando eu estava visitando. Por que a mamãe está tão brava o tempo todo agora? Percebi que minha presença estava criando mais estresse para essas crianças inocentes, não menos. Por mais que eu quisesse fazer parte de suas vidas, eu não poderia ser a fonte de conflito constante em sua casa. Tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu disse a Marcos que me afastaria do contato regular até que ele e Sandra resolvessem seus problemas conjugais. Eu estaria disponível sempre que ele precisasse de mim, mas não seria a Cunha que dividiria sua família. Mãe, você tem todo o direito de estar com raiva dela, disse Marcos. Você não precisa proteger os sentimentos dela.
Não estou protegendo os sentimentos dela, respondi. Estou protegendo o bem-estar emocional dos seus filhos. E estou protegendo minha própria paz de espírito. Aprendi que não posso controlar as escolhas de outras pessoas, mas posso controlar minhas próprias respostas a elas. Essa decisão de me afastar não foi sobre desistir ou ceder. Foi sobre escolher minhas batalhas e proteger minha energia para os relacionamentos e atividades que realmente me nutriam. Comecei a passar mais tempo com Rita e os amigos que fiz no centro comunitário. Entrei para uma aula de aquarela, algo que sempre quis experimentar, mas nunca senti que tivesse permissão para buscar. Fiz passeios de um dia a museus no centro do Rio, redescobrindo a cidade onde vivi perto a vida inteira, mas raramente explorei. Em uma tarde de primavera particularmente bonita, Rita e eu estávamos caminhando pelo aterro do Flamengo depois de visitar o Museu de Arte Moderna. As árvores estavam floridas, e famílias estavam por toda parte aproveitando piqueniques e jogos ao ar livre. "Olhe para você", Rita disse, sorrindo para mim enquanto encontrávamos um banco com vista para a Baía de Guanabara. "Você está radiante, Helena. Parece 10 anos mais jovem do que há 6 meses. Ela estava certa. Eu me sentia mais leve, tanto física quanto emocionalmente. O nó constante de ansiedade no meu estômago havia desaparecido. Eu estava dormindo melhor à noite. Eu estava até gostando de comida novamente, dedicando tempo para cozinhar refeições que eu realmente queria comer, em vez de apenas seguir os movimentos da sobrevivência. Eu nunca percebi quanta energia eu gastava tentando fazer outras pessoas felizes, eu disse a ela. Ou quão pouca energia me sobrava para minha própria felicidade. "E agora?", ela perguntou. "Agora estou aprendendo que minha felicidade é minha responsabilidade, não meu fardo", eu disse. "E a felicidade dos outros também não é minha responsabilidade." Naquela noite, voltei ao meu apartamento e encontrei uma mensagem na minha secretária eletrônica de Marcos. Meu coração imediatamente começou a acelerar, imaginando se havia alguma emergência com as crianças. Mas quando ouvi a mensagem, sua voz soava calma. "Oi, mãe. Só queria te avisar que Sandra e eu vamos nos divorciar. Ela se mudou para a casa da irmã por enquanto e as crianças e eu estamos bem. Quando você estiver pronta, adoraríamos que viesse jantar aqui. Sem agenda, sem drama, apenas um tempo em família. Eu te amo." Sentei-me à mesa da cozinha e chorei. Não eram lágrimas de tristeza ou alívio, exatamente. Eram lágrimas de algo que eu não sentia há anos. Esperança. 3 semanas depois, eu jantei com Marcos e as crianças. Foi uma refeição simples. Pizza de delivery e salada. Mas foi o jantar em família mais agradável que tive em uma década. As crianças tagarelavam sobre a escola e os amigos e me mostraram seus desenhos e trabalhos escolares. Marcos perguntou sobre minhas aulas de pintura e parecia genuinamente interessado em minhas respostas. "Vovó", Tomás disse enquanto eu me preparava para ir embora, "você pode me ensinar a fazer aquela torta de banana que você costumava fazer para o papai quando ele era pequeno?" "Eu adoraria", eu disse a ele. E era verdade. Enquanto eu voltava de metrô para a Tijuca naquela noite, refleti sobre como aquela noite tinha sido diferente de todas as reuniões de família dos últimos anos. Não havia tensão no ar, nenhuma sensação de que eu estava sendo tolerada em vez de bem-vinda. As crianças estavam relaxadas e afetuosas de uma forma que nunca tinham sido, quando Sandra orquestrava nossas interações. Eu entendia agora que a manipulação de Sandra havia afetado a todos na família, não apenas a mim. Ao controlar meu acesso a Marcos e as crianças, ela também os privou de um relacionamento comigo. Sua necessidade de ser o centro das atenções exigia a eliminação de qualquer competição, mesmo de uma avó que só queria amar sua família. Mas eu também entendi que tinha desempenhado um papel em permitir que isso acontecesse. Meu medo de conflito e minha necessidade desesperada de ser amada me tornaram cúmplice do meu próprio maltrato. Eu havia aceitado um comportamento inaceitável,
porque tinha medo de que exigir algo melhor me custaria os relacionamentos por completo. A doutora Martins me ajudou a ver que esse medo não era irracional. Às vezes, estabelecer limites custa relacionamentos. Às vezes, pessoas que exploraram nossas fraquezas escolherão ir embora em vez de nos tratar com respeito. Mas ela também me ajudou a entender que relacionamentos construídos sobre exploração não são realmente relacionamentos. São transações disfarçadas de amor. Helena, ela disse durante uma de nossas sessões, você continua dizendo que tinha medo de perder o amor de sua família. Mas você pode perder algo que nunca teve de fato? Essa pergunta me assombrou por semanas, forçando-me a examinar com honestidade brutal como eram meus relacionamentos com Marcos e Sandra. Eles me amavam ou amavam o que eu podia fazer por eles? Eu era um membro valioso da família ou um recurso útil a ser gerenciado e manipulado? A resposta foi dolorosa, mas libertadora. Eu vivia em uma fantasia de relacionamentos familiares amorosos, enquanto a realidade era muito mais transacional e condicional. O amor que eu estava tão desesperada para preservar existia em grande parte apenas na minha imaginação. Mas aqui está o que eu não esperava. Quando parei de me apresentar desesperadamente por amor, comecei a recebê-lo de verdade. Marcos, livre da influência e manipulação de Sandra, começou a me ligar regularmente apenas para conversar. As conversas eram diferentes agora, mais honestas, mais recíprocas. Ele perguntava sobre minha vida não por obrigação, mas por genuína curiosidade e cuidado. As crianças, não mais recebendo mensagens sutis de que a vovó era um fardo ou um inconveniente, começaram a me ligar espontaneamente para compartilhar notícias emocionantes ou pedir ajuda com o dever de casa. Tomás e eu começamos a ter sessões regulares de culinária, onde ele aprendia receitas de família enquanto eu aprendia sobre suas esperanças e sonhos. Lúcia descobriu que eu fui uma leitora ávida a vida inteira e começou a pedir recomendações de livros. Começamos um clube do livro de avó e neta, lendo os mesmos livros e discutindo-os durante encontros para tomar sorvete no shopping. Esses relacionamentos pareciam completamente diferentes das interações tensas dos anos anteriores. Havia uma facilidade e naturalidade neles que eu sentia falta sem nem perceber. Cerca de 8 meses após o incidente do jantar, recebi uma ligação inesperada de Sandra. Ela estava morando com a irmã na região serrana desde a separação e, segundo Marcos, estava lutando com a realidade do divórcio e suas implicações financeiras. Helena, ela disse, sua voz mais baixa e menos confiante do que eu lembrava. Eu queria saber se poderíamos conversar. Eu sei que cometi alguns erros e gostaria de tentar consertar as coisas. Meu primeiro instinto foi desligar o telefone. Essa mulher tentou me drogar e passou anos destruindo sistematicamente meus relacionamentos com minha família. Mas a doutora Martins vinha trabalhando comigo a diferença entre perdão e reconciliação. E eu estava curiosa para ouvir o que Sandra tinha a dizer. Nos encontramos em uma cafeteria no centro, território neutro que parecia seguro para nós duas. Sandra parecia cansada e mais velha do que eu lembrava. A mulher confiante e manipuladora que me aterrorizou por anos parecia diminuída e incerta. Eu quero me desculpar, ela começou, sem me olhar nos olhos. O que eu fiz naquela noite com a bebida? Foi indesculpável. Eu estava desesperada e estúpida, e poderia ter te machucado seriamente. Esperei que ela continuasse, sem facilitar para ela com palavras reconfortantes ou perdão rápido. Sei que você provavelmente não vai acreditar nisso, ela continuou, mas nunca tive a intenção de que as coisas fossem tão longe. No começo, eu estava apenas com ciúmes, eu acho. Marcos falava de você constantemente, de como você era maravilhosa, de quanto ele sentia falta do pai, de como ele se preocupava com você estar sozinha. Eu sentia que estava competindo com essa memória perfeita de sua infância. Então você decidiu manchar essa memória, virando-o contra mim. Eu disse calmamente. Ela se encolheu com minha franqueza. Eu me convenci de que estava protegendo nossa família.
que você era muito dependente de Marcos, que o estava impedindo de construir sua própria vida. Toda vez que ele queria te ajudar ou passar tempo com você, eu sentia que ele estava escolhendo você em vez de mim e das crianças. E o dinheiro? Perguntei. Isso começou como uma necessidade genuína, ela disse, parecendo envergonhada. Mas quando vi com que facilidade você dava, o quanto queria ajudar. Acho que se tornou viciante. Ter essa segurança, saber que sempre poderíamos pedir sua ajuda quando as coisas apertassem. Eu dizia a mim mesma que você podia arcar com isso, que isso te fazia sentir útil. O que mudou? Perguntei. Por que você está me dizendo isso agora? Sandra ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o café distraidamente. Perder o Marcos, ela disse finalmente. Perder as crianças a maior parte do tempo. Morar com minha irmã e ver como ela trata nossa mãe, com respeito e gratidão em vez de manipulação. Percebi que destruí algo precioso porque era insegura demais para apreciá-lo. Olhei para essa mulher que me causou tanta dor e senti algo que não esperava. Pena. Ela estivera tão ocupada orquestrando e controlando que perdeu o amor e o apoio genuínos que poderiam ter sido seus se ela simplesmente tivesse sido honesta e gentil. Sandra, eu disse. Agradeço por se desculpar. De verdade. Mas preciso que você entenda uma coisa. Não sou a mesma pessoa que era há 8 meses. Não voltarei aos antigos padrões de interação. Não importa como essa situação com você e Marcos se resolva. O que você quer dizer? Ela perguntou. Quero dizer que não darei dinheiro a ninguém para comprar seu afeto. Não estarei disponível para ser maltratada apenas para manter relacionamentos familiares. Não aceitarei ser excluída, ignorada ou manipulada, mesmo por pessoas que amo. Ela pareceu chocada. Então você está dizendo que não há como termos um relacionamento? Estou dizendo que qualquer relacionamento teria que ser construído com honestidade e respeito mútuo, respondi. E isso será verdade quer você e Marcos se reconciliem ou não. Meus limites não são um castigo, Sandra. São autopreservação. Nos separamos naquele dia com uma espécie de entendimento, se não exatamente perdão. Sandra estava começando sua própria jornada de reconhecer o dano que seu comportamento causou. E eu continuava a minha de construir uma vida baseada no autorrespeito, em vez de agradar desesperadamente as pessoas. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Marcos obteve a guarda principal das crianças, com Sandra tendo visitas regulares, mas supervisionadas. O acordo financeiro foi complicado porque grande parte dos bens do casal veio originalmente dos meus empréstimos, mas decidi não buscar o reembolso. Aquele dinheiro se foi, e eu aprendi uma lição valiosa sobre o custo de comprar amor. Em vez disso, foquei em construir uma riqueza genuína em minha vida. Riqueza de relacionamentos, experiências e realização pessoal. Fiz um curso de fotografia e comecei a documentar a beleza que encontrava no dia a dia do Rio de Janeiro. Fui voluntária em um centro de alfabetização na Tijuca, ajudando outros adultos a aprender a ler. Juntei-me à igreja de Rita e encontrei uma comunidade espiritual que nutria minha alma sem exigir nada em troca. 1 ano após o incidente do jantar, Marcos me surpreendeu com uma pequena festa para celebrar o que ele chamou de meu Dia da Independência. Ele convidou Rita, minha amiga da aula de pintura, meus colegas voluntários e a doutora Martins. As crianças fizeram decorações, e Lúcia escreveu um poema sobre o quão orgulhosa estava da coragem de sua avó. Mãe, Marcos disse em um breve discurso, você me ensinou algo importante este ano. Você me mostrou que o amor não é sobre sacrifício e martírio. É sobre respeito e carinho genuíno. Você me mostrou que ser família não dá a ninguém o direito de tratar outra pessoa mal. E você me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Olhei ao redor da sala para essas pessoas que genuinamente se importavam comigo, que desfrutavam da minha companhia sem querer nada em troca, que celebravam minha felicidade em vez de explorar minha generosidade. Era isso que eu procurava a vida inteira sem saber como encontrar. Naquela noite,
Sentada no meu apartamento, olhando as luzes da Zona Sul à distância, pensei na mulher que eu era um ano atrás. Desesperada, ansiosa, constantemente pisando em ovos, medindo meu valor pela utilidade que eu poderia ter para outras pessoas. A transformação não foi fácil. Houve momentos de profunda solidão enquanto eu aprendia a distinguir entre estar sozinha e me sentir sozinha. Houve momentos de dúvida quando me perguntei se estava sendo muito dura ou exigindo demais. Houve momentos de luto enquanto eu lamentava a dinâmica familiar que eu queria, mas nunca tive. Mas também houve momentos de pura alegria ao descobrir interesses e habilidades que eu havia esquecido que possuía. Momentos de profunda satisfação ao aprender a dizer não a pedidos que não se alinhavam com meus valores. Momentos de paz profunda ao parar de tentar controlar as opiniões dos outros sobre mim. Peguei meu telefone e liguei para Rita, algo que nunca teria feito no passado por medo de incomodar. Helena! Ela atendeu calorosamente. Como foi sua festa? Foi maravilhosa, eu disse a ela. Mas sabe qual foi a melhor parte? Percebi que não estava me apresentando para a aprovação de ninguém. Eu estava apenas aproveitando estar com pessoas que realmente gostam de mim. Minha querida. Rita riu. Usando aquele carinho que sempre me fazia sentir querida, é assim que são os relacionamentos normais. Estou tão orgulhosa de você por ter descoberto isso. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, vi meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta tinha cabelos prateados como os meus, e as mesmas linhas ao redor dos olhos. Mas havia algo fundamentalmente diferente em sua expressão. Ela parecia calma. Ela parecia confiante. Ela parecia alguém que conhecia seu próprio valor. 2 anos se passaram desde aquela noite terrível e maravilhosa em que Sandra se drogou acidentalmente em vez de a mim. As crianças estão mais velhas agora. Tomás tem 12 e Lúcia tem 10. Eles passam um fim de semana sim, outro não comigo. Não por obrigação, mas porque genuinamente gostamos da companhia um do outro. Cozinhamos juntos, exploramos museus, lemos livros e conversamos sobre a vida de maneiras que parecem naturais e espontâneas. Marcos começou a namorar alguém novo, uma mulher gentil chamada Patrícia, que trabalha como professora. Ela me trata com o respeito e o calor que deveriam ser padrão nos relacionamentos familiares, mas que parecem milagrosos após anos de hostilidade de Sandra. Quando a conheci pela primeira vez, ela me trouxe flores e fez perguntas genuínas sobre minha vida e interesses. "O Marcos me falou tanto de você", ela diz. E a maneira como ela diz me faz acreditar que ouviu coisas boas, não reclamações sobre minha carência ou interferência. Sandra também seguiu em frente, casando-se novamente com um homem que conheceu no trabalho. Segundo Marcos, ela parece mais feliz neste novo relacionamento, talvez porque tenha aprendido algo sobre si mesma com a destruição de nossa família. Eu sinceramente espero que isso seja verdade. Não lhe desejo mal, mas também não a desejo de volta em nossas vidas. Dora. Martins e eu encerramos nossas sessões regulares há cerca de 6 meses. Mas ainda ligo para ela ocasionalmente quando preciso de perspectiva sobre uma situação específica. Ela me ajudou a entender que a cura do abuso psicológico é um processo contínuo, não um destino que você alcança e depois para de trabalhar. Helena, ela me disse durante nossa última sessão, você se deu o maior presente possível. Você aprendeu a distinguir entre amor e necessidade, entre bondade e conivência, entre lealdade familiar e disfunção familiar. Essas são distinções que a maioria das pessoas nunca faz. Rita e eu continuamos grandes amigas, e ela se tornou uma espécie de lenda local por sua capacidade de identificar e aconselhar pessoas presas em relacionamentos manipuladores. Ela sempre acredita nossa amizade por ensiná-la a reconhecer os sinais mais cedo em outras pessoas. Você me mostrou como é quando o espírito de alguém está sendo esmagado lentamente, ela me disse recentemente. Agora, quando vejo aquele mesmo olhar nos olhos de outras pessoas,
Sei que devo fazer mais perguntas e ouvir com mais atenção. Minha pintura progrediu a ponto de eu estar me preparando para uma pequena exposição no centro comunitário. As pinturas são principalmente cenas do Rio de Janeiro. A vista da janela do meu apartamento em diferentes horas do dia, os rostos das pessoas que conheci no aterro, as estações mudando na Tijuca, mas o fio condutor de todas elas é a luz. Mesmo as pinturas mais escuras têm alguma fonte de iluminação, alguma sugestão de que o amanhecer está chegando. A fotografia que comecei se tornou outra fonte inesperada de alegria. Tenho documentado a vida de pessoas idosas no meu bairro, criando uma série de retratos que estou chamando de Ainda Aqui, Ainda Vitais. Os rostos em minhas fotografias contam histórias de resiliência, sabedoria e crescimento contínuo. Eles me lembram que envelhecer não precisa significar diminuir, pode significar amadurecer. Minha situação financeira se estabilizou agora que não estou mais sustentando o estilo de vida de outras pessoas. O dinheiro que eu gastava em tentativas desesperadas de comprar amor agora está disponível para coisas que genuinamente enriquecem minha vida. Materiais de arte, ingressos para museus, viagens ocasionais para visitar locais históricos que sempre quis ver. No mês passado, fiz minha primeira viagem sozinha em décadas, viajando para Brasília para visitar os museus e monumentos que só conhecia por fotos. Andando pelos corredores dos memoriais, senti-me como uma turista em meu próprio país, descobrindo tesouros que estiveram lá o tempo todo, mas que eu nunca me dei permissão para explorar. Na viagem de trem de volta para casa, observando a paisagem do Rio de Janeiro passar pela minha janela, pensei na mulher que estava tão desesperada por conexão familiar que aceitaria qualquer tratamento apenas para permanecer incluída. Aquela mulher parecia um personagem de um livro que li uma vez, e não meu antigo eu. Os feriados deste ano foram diferentes de todos que vivenciei na memória recente. Em vez de me preparar ansiosamente para reuniões onde eu seria tolerada em vez de celebrada, eu estava genuinamente animada para passar tempo com pessoas que queriam estar comigo. O Natal foi no novo apartamento de Marcos e Patrícia em Laranjeiras, um espaço quente e confortável que parece um verdadeiro lar de família, e não uma vitrine. A ceia foi colaborativa. Todos contribuíram com algo e todos ajudaram na limpeza. Patrícia me pediu para ensiná-la a receita da farofa da minha mãe. Não por mera polidez, mas porque ela aprovou em nosso encontro anterior e genuinamente queria aprender. Helena, ela disse enquanto trabalhávamos juntas na cozinha, espero que você saiba o quanto o Marcos te ama. Ele fala de você constantemente. O quão orgulhoso ele está da sua arte, o quanto ele gosta de suas conversas. O quão grato ele é por você ter construído relacionamentos tão maravilhosos com as crianças. O ano novo foi ainda melhor. Lúcia e Tomás guardaram suas mesadas para me comprar materiais de arte, e sua empolgação genuína quando abri os presentes me fez chorar de alegria. Marcos me deu uma assinatura de uma revista de arte que eu mencionei que queria ler, e Patrícia me deu um lindo lenço que escolheu porque achou que as cores combinariam com meu cabelo prateado. Mas o presente que mais significou veio de Rita. Era uma pequena fotografia emoldurada que ela tirou de mim na minha exposição de arte, ao lado de uma das minhas pinturas, sorrindo com alegria genuína. Na foto, pareço alguém que pertence exatamente onde está. É assim que eu te vejo. Ela havia escrito no verso. Orgulhosa, talentosa e completamente você mesma. Enquanto escrevo isto, estou sentada no meu apartamento em uma manhã fria de fevereiro, vendo a neve cair sobre a Tijuca e pensando na incrível jornada dos últimos 2 anos. O apartamento parece diferente agora, mais claro, mais colorido, cheio de minhas obras de arte, fotografias e livros que refletem meus interesses reais, em vez do que eu pensava que impressionaria outras pessoas. O telefone toca ocasionalmente com convites para atividades das quais eu genuinamente quero participar. Meu calendário tem eventos marcados que estou ansiosa para ir, em vez de temer.
Minha conta bancária tem dinheiro que é meu para gastar em minhas próprias prioridades e prazeres. Mas a maior mudança não é visível no meu ambiente ou na minha agenda. Está no meu relacionamento comigo mesma. Não acordo mais todas as manhãs me perguntando como posso fazer outras pessoas felizes comigo. Acordo me perguntando o que pode me trazer alegria hoje, o que posso aprender, que beleza posso descobrir. Aprendi que amar a si mesma não é egoísmo, é essencial. Quando eu estava constantemente sacrificando minhas próprias necessidades e desejos para apaziguar outras pessoas, eu não tinha nada genuíno a oferecer a ninguém. Eu estava funcionando no vazio, dando de um lugar de desespero em vez de abundância. Agora que cuidei do meu próprio bem-estar emocional e financeiro, o amor que ofereço à minha família é mais saudável e sustentável. Posso desfrutar da companhia de Tomás sem me sentir desesperada por seu afeto. Posso ter um desentendimento com Marcos sem temer que isso acabe com nosso relacionamento. Posso apreciar a personalidade de Lúcia sem precisar de sua aprovação para me sentir valiosa. As crianças me disseram que preferem esta versão de sua avó, mais relaxada, mais divertida, mais presente nas conversas porque não estou constantemente preocupada em dizer a coisa errada. Vovó, Tomás me disse recentemente, você parece muito feliz agora. Eu estou feliz, meu querido, eu disse a ele. Aprendi que a felicidade é algo que você cria para si mesma, não algo que você espera que outras pessoas te deem. Se eu tivesse uma mensagem para o meu eu mais jovem, ou para qualquer pessoa que reconheça sua própria história na minha, seria esta. Você é digna de respeito e bondade simplesmente porque existe. Suas necessidades e sentimentos importam. Sua felicidade não é egoísmo. Seus limites não são maldade. Seu valor não é determinado por quão útil você é para outras pessoas. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para exigir um tratamento melhor. Nunca é tarde para descobrir quem você realmente é quando não está se apresentando para a aprovação dos outros. Os relacionamentos familiares que sobreviverem à sua transformação serão os que valem a pena manter. Aqueles que não sobreviverem provavelmente não eram relacionamentos reais, por mais que você quisesse que fossem. Algumas pessoas vão te chamar de egoísta quando você começar a cuidar de si mesma. Algumas dirão que você mudou de maneiras que elas não gostam. Algumas tentarão te culpar para que você volte aos antigos padrões que as serviam, mas te machucavam. Deixe-as. O desconforto delas com o seu crescimento não diz nada sobre você, e tudo sobre o que elas estavam tirando de você antes. Pessoas saudáveis querem que as pessoas que amam sejam saudáveis e felizes. Pessoas não saudáveis querem que as pessoas que amam sejam úteis e disponíveis. Escolha relacionamentos com pessoas que celebram sua felicidade em vez de explorar sua generosidade. Escolha pessoas que respeitem seus limites em vez de testá-los. Escolha pessoas que vejam seu valor em vez de sua utilidade. Ao olhar pela minha janela para a vida agitada nas ruas da Tijuca, sinto uma profunda gratidão pela jornada que me trouxe até aqui. Mesmo as partes dolorosas foram necessárias. Mesmo a crueldade de Sandra foi um presente disfarçado, porque me forçou a acordar e ver a verdade sobre minha situação. Penso naquela noite terrível em que a observei desmaiar por causa de seu próprio plano perverso, e percebo que naquele momento eu renasci. Não quando ela caiu, mas quando escolhi permanecer calma e forte em vez de desmoronar. Quando escolhi buscar a verdade em vez de dar desculpas. Quando escolhi me proteger em vez de proteger as pessoas que estavam me machucando. Naquela noite, deixei de ser uma vítima e me tornei uma sobrevivente. E então me tornei algo ainda melhor. Me tornei alguém que prospera. Você já se sentiu invisível em sua própria família? Já se viu dando e dando até não ter mais nada? Já se perguntou se as pessoas que você ama realmente te amam de volta? Ou se apenas amam o que você faz por elas? Se algo disso soa familiar, saiba que você não está sozinha, e não é tarde demais para mudar sua história. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas experiências importam e podem ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha em sua luta.
E se minha história te tocou de alguma forma, por favor, curta este vídeo e se inscreva. Juntos, podemos nos apoiar na escolha da dignidade em vez do desespero, do autorrespeito em vez do autossacrifício e do amor genuíno em vez da lealdade performada. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me ver de verdade, talvez de uma forma que eu nem era vista há anos. Sua atenção e compreensão foram um presente para o meu coração em cura.